Bom dia, boa tarde, boa noite. E amiga, quanto tempo? Não nos vemos há o quê? Uma semana, mulher, que saudade, finalmente, né? Olha, hoje a gente tá aqui na nossa casa da nossa amiga Clarita, nossa, né? Porque já vem pro coração. Comemos um empadão, mas finalmente tu chegou. A gente vai puxar uma cadeira e hoje vamos conversar sobre idem velha e idem nollen. Amizade ou câmera de eco? Então, gente, né? O tema da amizade é um tema que todo mundo fala e conhece em tese, mas a gente veio aqui tentar descobrir o que é de fato, mas o que a gente pensa, e talvez com vocês e entre nós descobrimos o que é a amizade. Acho que nesse sentido, uma das pessoas que a gente pode pegar como alguém que falou muito bem sobre isso foi o C.S. Lewis nos Quatro Amores, e tem uma parte que ele fala somente sobre a amizade. É difícil a gente resumir tudo que ele fala, eu não pretendo fazer isso. Mas tem uma parte que eu acho que vai ajudar a iluminar um pouco sobre o que ele vê como amizade. Não é uma definição, mas o que a gente acha sobre isso. Ele, citando o escritor chamado Lamb, diz que se de 3 amigos, A, B e C, A morrer, então B perde não apenas A, mas a parte de A em C, enquanto C perde não somente A, mas parte de A em B. Porque em cada um dos meus amigos há algo que somente outro amigo pode revelar. E ele continua falando, né, que por isso a amizade verdadeira é o menos ciumento dos amores. E continua com a parte que nós achamos belíssima. 2 amigos se alegram quando um terceiro se junta, e 3 quando um quarto se une a eles, desde que o recém-chegado esteja qualificado para se tornar um amigo verdadeiro. Então eles poderão dizer, como dizem as almas abençoadas em Dante: aí vem aquele que vai aumentar nossos amores. Eu acho que essa segunda passagem que você leu, acho que reflete muito o que é esse podcast e o que é a nossa amizade. Porque, se a gente for pensar, eu acho que nós 4 começamos talvez com a Nardi e a Clara, ou a Clara e a GG, mas eu cheguei depois. E eu cheguei depois como aquela que, de certo modo, se encaixava ali e era uma parte que, de algum modo, faltava também. Então, eu vejo que quando ele fala, né, sobre essa questão de que 3 se alegram quando o quarto vem, ou 2 se alegram quando o terceiro chega, isso é muito real, assim, da nossa... E a gente vê isso aqui, nesse quarto. Tipo, se a gente for pensar que há 1 ano atrás um encontro gerou o que estamos fazendo hoje, então a gente vê como um fruto se cria, né, de certo modo. E assim, de uma forma tão despretensiosa, né? Eu acho que isso que é tão encantador sobre a amizade. É uma necessidade muito inerente do ser humano, né? Aqui pra gente, essa gravação é um sábado à noite. Imagino se estivéssemos em casa, não sei se que dia tá aí pra ti, amiga, mas eu bem sei que quando eu não saio à noite, ou se eu fico muito só, eu me sinto meio, sei lá, isolada do planeta, sabe? E, tipo, quão bom é encontrar pessoas pra dividir a vida, para também ser um eco meu, né? Que também isso é bom. A gente falava sobre isso, né? Nossa, é tão bom eu olhar pra outra e dizer, você é assim também? Que alegria. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Porque, assim, a gente tem essa sede de não apenas encontrar um parceiro no sentido de, enfim, né? Um parceiro na questão... Pronto, afetivo. Obrigada, Mari. Ai, gente, que hoje eu tô terrível com as palavras. Mentira. Foi embora, é sobre. Mas a gente quer encontrar esses irmãos de caminhada, de vida, que tornam a vida, que é tão pesada às vezes, né? Mais bonita, mais floral, e que nos fazem crescer. Porque eu sinto, tipo assim, pra mim, o que seria a amizade? Eu nem sei explicar. O que gerou o fato da gente querer gravar esse episódio, conversar sobre isso, porque recentemente foi meu aniversário. Parabéns pra mim! Uhul! Foi incrível! Foi muito bom mesmo. E assim, eu consegui chamar muitas pessoas de partes diferentes da minha vida. E
eu olho desde uma amiga antiga do meu condomínio, que eu tinha tanta vergonha de sair de casa pra conhecer as pessoas novas, porque a gente era um grupo enorme. Era um grupo de, tipo, 15 pessoas na sua porta. E eu era super tímida. E eu, tipo, não, tô lendo Harry Potter. Desculpa. Mas porque, tipo, sei lá, eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito só naquele quarto. Mas, às vezes, a gente tem medo de se abrir, né? Então, eu poderia dizer, pensando nesse grupo específico, que a amizade venceu a sua inércia, né? De como é confortável estar aqui, lendo o que eu gosto, vendo um vídeo no YouTube que eu gosto, uma série que eu gosto. E esse conforto, ele é morto, porque ele não deságua em mais nada. Ou os meus amigos do colégio, que eram pessoas que simplesmente estavam ali, mas que tanto me ensinaram e que hoje, porque o que nós tínhamos em comum não temos mais. Nós somos tão diferentes, com crenças diferentes, modos de vida diferentes, olhares políticos diferentes, mas o nosso amor está lá. E isso também é amizade. Quanto para os meus amigos de caminhada na igreja, que nós fomos juntos de uma comunidade que não existe mais, mas ela ainda vive nos nossos corações. E até as meninas de hoje que também estavam lá, sabe? Que nós temos tanto a dividir, que nossa família já vem se conhecendo, que nós já viajamos juntos e que, entende, também é uma forma de amizade muito bonita. E pelo tema do episódio, né, a tão famosa frase idem velha, idem noli, que eu acho que era mais forte antes no Instagram, né? Teve uma época que todo mundo só falava disso. Eu tava até falando com a Nardi hoje, né? Sobre isso. Que eu ficava, rapaz, não sei. Pelo que eu vejo que as pessoas falam sobre essa frase, é como se nem todas as amizades que eu citei aqui pudessem ser chamadas de amizade. Mas isso simplesmente não é verdade. Porque empiricamente eu provo, eu sou e vejo que não, eu não preciso necessariamente que para que eu ame alguém, ela concorde comigo. Porque para mim amizade, enfim, essa é a minha definição depois de tanto enrolar. Amizade é amar. Amar quem está ali do seu lado. E escolher se doar e escolher receber o que a pessoa tem para você. E o que é que tu acha, Nath? Rapaz, é pra falar mesmo. Habla. Então, seguinte, idem velha, idem noli, né, tal. O pessoal gosta de ser latinista, né? Eu gosto de latim também, enfim, né? Mas é o seguinte, idem velha, idem noli é você querer as mesmas coisas e repudiar as mesmas coisas. Aí a gente começa a pensar assim, poxa, São Tomás disse isso, né? Então, se São Tomás de Aquino disse que a amizade é querer as mesmas coisas e repudiar as mesmas coisas, é isso. Então, quem não tá nesse conceito não é meu amigo. E aí começam os reducionismos. É o que eu acho que é importante ver. O que São Tomás quis dizer? Então, eu acho que é muito complicado a gente pegar a ideia de um filósofo, reduzir ela a uma frase, sem entender o contexto que ele estava, quem ele era, sobre o que ele estava falando. Então, primeiro, tem que pensar, São Tomás está na Baixa Idade Média. São Tomás é aristotélico. São Tomás escreveu a Suma Teológica, que tem, né, não sei quantos temas ali. E aí tu vai pegar só uma frase dele falando, amizade é isso aqui. O que não foi isso aqui, quem não tá comigo, não é meu amigo, pronto. E aí você pensa assim, tá, mas o que é estar comigo? Será que a pessoa votar no mesmo candidato? Será que a pessoa tem a mesma religião que eu? Será que a pessoa ter estudado na mesma escola? O que faz, né? E a amizade, a gente pensa assim também que quando São Tomás traz essa definição, ele está falando que é essa busca por valores comuns, por ter princípios comuns, né, por ter objetivos comuns, mas ele não está dizendo que são coisas estanques. Não é isso que ele está querendo dizer. Então, reduzir o pensamento do filósofo a isso é um grande problema. E é por que eu falei que era aristotélico. Porque a gente tem que lembrar que lá para os gregos, o homem é um ser gregário. Ele precisa do outro. Então, para eles, a amizade era um sentimento que, como o C.S. Lewis fala, né, ele não requer exclusividade, mas que ele é necessário porque você precisa do outro. O Aristóteles, ele fala, se você quer viver isolado, ou você é um deus, ou você é um louco. Não dá, né? E a gente sabe que a solidão é importante em alguns momentos, mas uma solidão reiterada, ela não é boa, né? E aí,
eu tenho vários tipos de amizade. Então, eu posso ser amiga de uma pessoa que não tem as mesmas crenças que eu? Sim. Pasmem. Dá pra você ser amigo de uma pessoa que não tem as mesmas crenças que você. Mas o que vocês não têm em comum? O respeito mútuo. Né? A capacidade de ouvir o outro, de estar ali pelo outro. A lealdade. Olha, eu tenho um temperamento, eu tenho perspectivas completamente diferentes da sua, mas eu tô contigo. O que você precisar, eu tô aqui do teu lado. Porque as pessoas são diferentes no final das contas, né? Então, você pensar assim, claro, é legal quando você encontra alguém que gosta das mesmas coisas que você. Você vai ter uma coisa ali pra compartilhar. Mas não é só isso. E também, se a gente reduz a amizade a isso, ela vira uma amizade utilidade. Porque quando aquilo acaba, a amizade acabou, né? E, assim, só pra finalizar puxando o gancho até do que a Marina falou. A Marina já era minha amiga há um tempo. E quando a gente começou a ser amiga, no nosso grupo, a gente começou a ser amiga por causa de um projeto. Nós continuamos amigas nesse grupo. E cada uma tem perspectivas diferentes, sabe? Tem vidas diferentes. Hoje moram em cidades diferentes, tem, né, trabalhos. E, tipo, nós continuamos amigas. Né? Então, cara, é isso, sabe? E essa é a beleza da amizade, essa diversidade. Então, se eu pego uma frase de São Tomás e reduzo o que é a amizade, meu Deus, eu tô perdendo tanto, eu tô perdendo a riqueza, eu tô perdendo a oportunidade de conhecer as pessoas, sabe? Eu acho que a grande graça e alegria da vida é você observar o outro e ver as diferenças e as similaridades. Porque nem todo mundo você vai ser totalmente diferente e nem todo mundo você vai ser totalmente igual. Toda e qualquer pessoa você vai ter pontos em comum e pontos diferentes. Por exemplo, às vezes você tem aquele amigo que, em termos de princípios e valores, vocês têm valores totalmente diferentes. Mas talvez vocês curtam o mesmo tipo de música batidão, que é uma música que você gosta, que você fica feliz quando o filho do piseiro toca e você lá. Então, tipo, aquela pessoa, ela meio que, tipo, ela tá ali na sua vida e você tá ali na vida dela com esse ponto em comum, e vocês vão ter outros pontos que talvez não sejam em comum, mas a grande graça é você olhar o outro para além das diferenças. É você olhar o outro na beleza do que ele é e amá-lo pela beleza do que ele é. E não querer que ele seja algo que ele não é. E nem exigir que ele seja algo que ele não é e ele nunca vai ser. Porque você não pode colocar sobre o outro a sua bagagem e os seus problemas e as suas frustrações. Ele é o que ele é, com a bagagem dele. E você deve respeitá-lo por isso. E muitas vezes as convicções religiosas, políticas, filosóficas dele são provenientes do contexto de vida dele. E que nos cabe olhar e respeitar. E aí a gente vem, né, que aí eu vou puxar aqui o gancho do Santo Evangelho, né? Quando Jesus fala amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então ele tá dizendo justamente que, tipo, você deve amar o próximo, e amar não significa aceitar o outro, assim, no sentido de, tipo, aceitar o errado ou simplesmente você... É o respeito. Então, você entender que existem diferenças, mas você encontrar a beleza do outro apesar das diferenças. E eu acho que quando eu mandei mensagem, por exemplo, pra GG no aniversário dela, uma das coisas que eu falei pra ela foi o seguinte, né? Que tem dia que a gente quer se matar. Mas, apesar disso, eu a amo. Porque a vida é isso. E é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, num companheiro, né? E a gente pensa também dessa forma. Que você vai amar alguém apesar dos defeitos.
A amizade, ela deve ter o mesmo pressuposto. Você deve amar, tipo, não deve, né? Porque o amor, ele não é uma imposição, não é um dever, ele é uma escolha. Mas você ama apesar dos defeitos daquela pessoa, apesar das diferenças que você tem com aquela pessoa, porque existe algo ali nela que te faz brilhar os olhos sobre aquela pessoa. Enquanto tu falava, Mari, muitas coisas passaram pela minha cabeça, mas eu acho que realmente o porém é uma palavra-chave. Porque como você estava falando, né, por exemplo, o amor eros, que é o amor entre homem e uma mulher, ele tem a atração que facilita, digamos, né? Uma hora do casamento, a atração, enfim, tudo isso vai passando e vai ficando o amor. Mas eu acho bonito porque a amizade, ela é um amor que do começo ela é gratuita, assim. Ela é gratuita pelos... Enfim, a gente tem interesse em comum, a gente ama coisas parecidas, seja Deus, seja uma banda, como você estava falando. Mas, principalmente à medida que a gente vai se aproximando dos amigos, nós 4 somos um exemplo disso, a gente vai descobrindo, meu Deus, como essa pessoa é amável, mas a gente também descobre novos poréns. Mas isso não diminui o amor, acho que só aumenta. Porque eu conheço os seus poréns, eu escolho permanecer com os seus poréns. E quando a gente estava falando sobre a amizade com a Nardi, eu estava pensando que pra mim, aliás, com a GG, né? Pra mim a amizade, ela é amar. É amar mesmo, assim, eu penso nos meus amigos, eu tenho amigos há mais de 20 anos no meu primeiro colégio, amigos há mais de 10 no meu segundo colégio, e tenho amigas que tenho feito nos últimos anos. E assim, ali, a maior parte a gente não pensa a mesma coisa, em todos os níveis que você pensar, tipo assim, em questão política, em questão religiosa, a gente é bem diferente. Mas eu olho para aquelas pessoas, eu olho, meu Deus, eu sei quem você é, tipo assim, eu sei o seu caráter, e eu amo quem você é, eu amo o que tem aí dentro, que todo o resto é acessório. E eu também amo, e aí quando falou lealdade, eu amo a lealdade. Como eu não vou amar essa pessoa que foi leal a mim por tantos anos? Tipo assim, só esse fato da gente se escolher, no caso das minhas amigas de infância, eu tenho 28 anos, a gente é amiga desde os 2. Então a gente é amiga desde, a gente viveu tudo da vida da outra, literalmente, tipo assim, muito, eu as conheço, tipo assim, como é que eu não vou amar essas pessoas que escolheram ser leais a mim durante toda a minha vida? Tipo, só isso já é o suficiente pra amar. E eu acho que a amizade é amar, escolher o outro cada vez mais. Cara, isso é muito bonito. Eu acho que, assim, nós estamos aqui com sorrisos, né, nos nossos rostos, e eu acho que você também, porque eu acho que, de fato, o que seria da gente sem, né? Mas eu gostei muito de uma coisa que a Nardi falou lá no começo, né? Acho que quando eu passei para ela a bola, tanto sobre Denvel e Denoli, eu acho que muitas vezes as pessoas usam essa frase para se isolar, para excluir outras pessoas, para de fato criar essa câmera de eco, né? Quando a gente fala essa expressão, quando a pessoa ela se cerca de apenas pessoas que têm a mesma opinião do que ela, e daí daqui a pouco ela não vai conseguir mais lidar com pessoas que têm uma opinião diferente, e isso cria uma sociedade muito hostil, isso cria um mundo em que eu não quero viver. E assim, né, a gente sabe que já vivemos numa sociedade que teve isso de uma forma mais forte. Creio que nos próximos meses que Deus nos proteja. Mas, amém, e que nós, enfim, né, tenhamos o jogo de cintura. Mas eu fico pensando que eu achei muito bonito isso, porque quando a gente estava falando sobre gravar esse episódio, eu tava assim com 15 pedras na mão em relação a essa frase. Mas aí eu entendi que eu a interpretava errado também, porque o contato que eu tive com ela foi por meio de postagens de Instagram. E desde quando dá pra você entender um pensamento de alguém por meio de uma postagem? Exato, provavelmente de alguém que sequer leu, né, a fonte original. A Nath tá quase quebrando o pescoço dela concordando, e é verdade. E assim, o que há de fato em comum numa amizade, e que é necessário que haja, né, algo em comum, mas não precisa ser essas coisas acessórias, que é o que muitas vezes a gente vai pensar, mas é o próprio ser. São as virtudes, é a caridade daquela pessoa, é a lealdade que a Claritas trouxe, é a gentileza, é a disposição em amar.
Então, assim, o que é que faz essa pessoa ser potencialmente um amigo meu? O fato dela querer ser meu amigo. O fato dela querer ser conhecida. E de eu querer conhecê-la de verdade. Não apenas de olhar para as pessoas como aquela imagem que eu criei na minha cabeça. Porque tem isso, né? As pessoas não são a sua idealização delas. Isso é muito difícil de passar, tanto nas amizades, por isso que diversas vezes, né, a gente senta para uma amiga e diz assim, amiga, tô precisando tomar um café, a gente vai lá, toma um café superfaturado, no meu caso um chá, né, porque eu sou anti-café, gente, desculpa. Aí, eu sou meio polêmica. A gente vai chegar nessa polêmica. Eu tenho opiniões meio fortes, mas enfim, aí a pessoa vai e conta de alguma amiga que fez tal coisa, e eu não acredito que ela fez isso comigo, que não sei o que, ok. Mas será que você olhou pra ela por quem ela é? Ou você criou um personagem na sua mente? Eu acho que isso é mais comum e dói mais em relação aos amores românticos, né? Que você vê alguém e cria essa imagem, e aí se você não se deixar amar aquela outra pessoa que tá ali, você só vai se frustrar, né? Mas é necessário que a gente quebre essas câmeras de eco que estão ao nosso redor. A gente vive em uma sociedade que também é muito pautada pelos algoritmos. E aí faz você acreditar que tantas pessoas têm essa mesma opinião e vai se criando no outro um inimigo. Isso não é a verdade dos fatos. A gente não vive em uma sociedade que tem uma guerra entre um ponto e o outro. Não é assim. Tem gente meio ruim, com certeza, mas a gente não vai pautar a nossa forma de se relacionar pela exceção. E aí eu penso nas sociedades asiáticas, que a gente vê tantos casos tristes de uma epidemia de suicídio, de pessoas que não sabem se relacionar, e eu só consigo pensar que a amizade, saber criar amizades é uma habilidade, e como toda e qualquer habilidade, ela deve ser desenvolvida. E eu acho que, partindo dessa nossa, né, entre 1 milhão de aspas, definição, amizade como a disponibilidade para amar, para se derramar sobre o outro e para receber quem o outro é de verdade, não o que eu penso dele. O fato de nós vivermos em uma sociedade de pessoas que não sabem fazer amigos gera pessoas extremamente intolerantes. Intolerantes com as falhas dos outros, com as suas controvérsias, as suas contradições que são inerentes, gente, do ser humano. Todo mundo dá um escorregão, muda de ideia, se transforma. Então, se você é alguém que escolheu se fechar numa câmera de eco, câmera não, né? Câmara. Uma câmara de eco, você vai esquecer como é o mundo. E aí você vai ser uma pessoa frustrada com a realidade. E eu sinto muito. Essa é uma das definições de loucura. Alguém que é revoltado com a realidade das coisas. Mas esse é o mundo que a gente vive e assim são as pessoas. Nós temos que aprender a amar, aprender a silenciar e também a aprender. Eu acredito que um bom amigo se faz assim. Alguém que sabe amar, chegar junto. Alguém que sabe ouvir e se silenciar também quando não está tão bem. E que está disposto a aprender sobre o outro. E que lindo seria se a gente vivesse numa sociedade que as pessoas olhassem a amizade dessa forma. Não de uma forma utilitarista, não de uma forma que vai fazer com que eu me sinta mais à vontade ou não, mas sim amando. E não de uma forma superficial, amando quem aquela pessoa é. E também me conhecendo nesse processo, né? E é isso. Vocês estavam falando aí, eu fico me contorcendo, né? Desculpa. É porque vocês não estão só com áudio, mas se colocar o vídeo vai ter mãozinha e cabeça balançando. Não sei porquê, mas enfim. Não, eu sei o porquê, porque eu sou assim. Sou mulherzinha. Eu sou mulherzinha, eu gosto. Eu gosto de mexer nessa mão. Eu pensei aqui, né? Eu tava lendo Suco, que é um dos 3 livros de São José Maria de pontos de reflexão. E ele tem um capítulo em Suco que é amizade. E eu peguei aqui 3 pontos, e eles são seguidos, inclusive. Que eles, de certo modo, trazem muito do que vocês estavam falando, né? Que fala assim, no ponto 746. A verdadeira amizade implica também um esforço cordial por compreender as convicções dos nossos amigos, mesmo que não cheguemos a partilhar nem a aceitá-las.
O que São José Maria tá falando aqui? Tipo, eu vou ter amigos que vão ter pensamentos e convicções diferentes. E eu não tô lá pra julgar. Ele está errado, ele está certo, eu concordo com ele. Não, porque eu tô me colocando no lugar de Deus. Eu tenho que compreender. Tem outro ponto que é em caminho que ele fala, a caridade não tá em simplesmente você dar as coisas. Tá em você compreender o outro. É um exercício mais difícil. Porque o outro é um ser diferente de você, né? E aí, no ponto seguinte, ele fala assim, nunca permitas que cresça a erva ruim no caminho da amizade. Ser leal. É que tá. A lealdade, né? Você tá com aquelas pessoas. Né? Você tá junto. Olha, você errou, mas eu tô aqui contigo. Você caiu, mas eu tô aqui te dando a mão pra você levantar. E as meninas sabem que eu sou louca por Senhor dos Anéis. E eu tô atualmente num grande hiperfoco do Tolkien. Vai ter tua, Nard. E aí, eu não consigo deixar de pensar no Sam e no Frodo. Como o Sam, ele é leal ao Frodo. Tipo, do começo ao fim. É o senhor Frodo pra lá, pra cá. Mas ele é até o fim, tipo... Mesmo com o senhor Frodo mandando, vai embora, não quero você aqui. Ele volta. Ele tá ali, né? Tipo... E a amizade é isso, né? Mesmo aquela pessoa, ela vai... Muitas vezes... Por conta das diferenças, às vezes os amigos se afastam, mas você continua ali. Isso é lealdade. E é difícil, porque é muito difícil compreender o ponto de vista do outro. Porque é um sair de si. Isso que a Gigi colocou, o que o pessoal chama também instalação na realidade, né? Tipo... Amei! Meu Deus! É porque, gente... Vamos pegar uma frase e transformar... Não, é importante, né? Existe a realidade, existe o que eu tenho por dentro, minha memória, minha imaginação. E a gente tem que fazer esse exercício de se colocar na realidade. E quando você tenta entender a outra pessoa, você tá saindo de você e você tá entendendo que, tipo, aquilo que você idealizava não era bem assim. Até pra pensar assim, poxa, eu fiquei tão decepcionada com a fulana ou com o fulano, mas... Pera, por que eu criei tantas expectativas com relação àquela pessoa? O que eu tava idealizando daquela relação? Independente, claro, amizade, amor romântico, que é o Eros, né? São diferentes, são. C.S. Lewis falou da diferença, né? Mas não deixa de ser uma coisa parecida. Então, tipo, se eu fico idealizando demais essas situações, as pessoas, é óbvio que eu vou cair numa frustração, né? E assim, a gente tem que se esforçar. É um aprendizado. E aquela coisa, né? Pra aprender, você precisa experimentar, você precisa experienciar aquilo algumas vezes pra você ir aprimorando. Então, a amizade não é que você... Claro, não é que a gente faz treino pra ser amigo, né? De um amigo de tanto grau, assim. Existem tipos diferentes de amizade. Tipo, o seu colega de trabalho, às vezes você não vai ter tanta intimidade com aquele amigo que você tem desde a escola. Mas você pode desenvolver uma amizade com a pessoa desde que... vamos almoçar, vamos conversando. Você vai trocando experiências, né? Isso é muito bonito, né? E assim, para finalizar os pontos, né, que eu pensei nesses três, o ponto seguinte é o 748, que ele fala assim: um propósito firme na amizade, que nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas obras para com o próximo, seja ele quem for, acho maravilhoso isso, não me comporte como até agora, quer dizer, que nunca deixe de praticar a caridade, que jamais dê passagem na minha alma à indiferença. Se a gente for pensar, o que é o oposto da amizade, né? Não é o brigar, o rejeitar, é exatamente a indiferença. E a indiferença vem dessa atomização. Não, eu quero viver no meu mundo ideal, onde as pessoas são perfeitas, então pra que eu vou me relacionar com o outro? Eu vou ser indiferente. Eu vou fingir que o outro não existe. Porque aí isso vai deixando você louco. Porque o outro existe, ele tá ali a realidade. Você pode não ter as mesmas afinidades com aquela pessoa e tá tudo bem. E a vida segue, sabe? Não precisa virar um grande drama, né? E você ter essa abertura pro outro. Claro, a gente vai deixar de ter, digamos assim, critérios. Não é isso. Mas quando a gente fala em abertura, é no sentido de que eu tenho que enxergar o outro como um ser humano igual a mim. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil quando a gente tá fora, quando a gente tá em casa, quando a gente tá com pessoas próximas. A gente até comentava antes, né? Tipo, conforme você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo os efeitinhos dela e vê que vai caindo por terra aquela imagem que você tinha da pessoa. Mas aí, teu propósito não é amar? Então tu vai amar aquela pessoa mesmo ela tendo aquela
coisinha que te deixa um pouco irritada. Será que aquilo não diz um pouco sobre você também? Poxa, por que será que isso me irrita, né? Então, é um exercício, gente. Assim, não tem receita de bolo, mas é um exercício. Eu acho bem interessante quando você coloca sobre essa questão do você olhar pra si mesmo. Eu tava pensando sobre isso enquanto você tava falando, Nardi. Porque é muito fácil a gente olhar o outro e dizer que ele está errado. Difícil é você ver que o outro está te falando algo que você está errado. E você se abrir para entender que você está errado. Porque a gente tem que ver que não somos alecrins dourados perfeitinhos. Temos inúmeras falhas. E o mais difícil da amizade, da boa amizade, é você entender que você não é perfeito. É você entender que você tem inúmeros defeitos e que muitas vezes você não vai ser a melhor pessoa para aquele seu amigo naquele momento. Às vezes você, nós somos um grupo de 4. Às vezes a Clara, ela vai precisar de um determinado momento de uma secura maior que pode vir de mim, mas às vezes ela vai precisar de um afeto maior que pode vir da Nádia ou da GG. E isso é importante. Por quê? Porque eu não sou perfeita. Eu tenho as minhas deficiências. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito afetuosa, em particular. Eu me considero assim. E isso eu vejo que reflete no modo como eu me relaciono com as pessoas. Então, no meu caso, eu preciso me esforçar para ser afetuosa. Exige um esforço maior meu. E é a partir da amizade que eu percebo que eu tenho essa falha. E que eu preciso melhorar nisso. E olha que importante. Se eu não tiver uma amizade para entender onde eu falho, como eu posso ser alguém melhor? Eu não sou. Eu vivo num estático. E se eu vivo no estático, eu morro. Porque a vida é movimento. Água parada apodrece. A vida é movimento. Então você sempre precisa estar em movimento. Você precisa aprender. E aprender dói. E aprender é você entender onde você não é bom e onde você precisa melhorar. E isso só acontece quando você se relaciona com o outro. É preciso esse relacionamento. E muito melhor do que isso é quando o outro enxerga os seus defeitos e ele escolhe permanecer. Quando você tá na sua pior faceta, no ápice da sua irritabilidade, quando você tá num nível de insuportabilidade, mas o outro ele sabe permanecer ali da forma dele, sem ele se machucar. Porque muitas vezes tem isso, às vezes a gente se doa num nível para certas amizades ao ponto da gente se machucar. E isso não é correto, isso é um traço de toxicidade. Então você tem que entender até que ponto você pode ajudar o seu amigo e até que ponto você pode ir para ele ser alguém melhor e você também, porque também é um reflexo o seu de saber onde parar, até onde ir, para que você não se machuque também. Então eu pensei muito sobre isso. Eu acho legal como as coisas vão convergindo, né? Era um ponto que eu já tava pensando em falar quando a gente decidiu o tema de amizade. Aí uma vai falando uma coisa que vai trazendo pro meu ponto mais ainda. Então, há muitos anos, dos 2018, 2019 da internet, se falava muito de Louis Lavelle. Já li? Não. Mas eu lembro de uma coisa que falaram. Da Larissa. Eu sei quem é. Mas ele falou. Dizem que ele falou uma frase, ele pode não ter falado. Boatos. Mas eu acho que isso mantém a verdade, que é. Quem falou foi o Chico dos Náufragos. Que a intimidade e o autoconhecimento. O autoconhecimento demanda intimidade. Então eu só me conheço quando eu me torno íntimo de alguém.
E aí, tem muito a ver com isso de defeito e você conhecer seus defeitos. E essa parte de você aceitar que não é perfeito, meu Deus, é muito real. É tipo assim, putz grila, essa pessoa já sabe do que eu tô falando, ela já sabe das minhas falhas. E tipo, quando a gente... Nós quatro, assim, a gente tá num grupo de amizade, tá num grupo que tem mais gente além de nós quatro, tem certas coisas que eu falo, ou que alguns de vocês falam, e a gente sabe o contexto daquilo que foi falado, e você sabe, tipo... tudo que levou aquela frase ser pronunciada, e você sabe os mais que as outras pessoas não sabem que estão naquela frase também. E aí aqui nos Quatro Amores tem uma parte muito linda que o Lewis fala, né? A amizade demanda personalidades despojadas. Então, essa capacidade de você se despojar, tipo assim, se você se mostrar para os outros, para os seus amigos, a sua verdade. Vulnerabilidade, né? Isso, vulnerabilidade, exato. E deixar com que eles te ajudem também. E que tem horas que a ajuda vai ser o silêncio acolhedor. Às vezes essa vai ser a ajuda. Porque também nessa dinâmica do... o amigo quer que você... O amigo de verdade, ele vai apontar seus erros, ele vai te ajudar a melhorar. Sim, mas cada pessoa tem seu tempo. Então cada pessoa tem que ser tratada com muita sabedoria. E a gente tem que... e aí demanda intimidade, que você tem que saber o tempo do outro. É sábio que eu fale isso agora? Eu sei que essa pessoa precisa saber disso, mas não é sábio falar agora. E aí, terminando meu ponto, né? Um trecho de Os Quatro Amores que eu peguei também, que fala assim: a amizade, ela tem uma refinada arbitrariedade e irresponsabilidade. Por quê? Porque eu não tenho o dever de me tornar amigo de quem quer que seja, e ninguém no mundo tem o dever de ser meu amigo. Não existe obrigação, nenhuma sombra de necessidade. A amizade é desnecessária, assim como a filosofia, a arte e o próprio universo, pois Deus não tinha necessidade de criá-lo. Não tem nenhum valor para a sobrevivência. Entretanto, é uma dessas coisas que dão valor à sobrevivência. Chegou, murchei. Não, mas é muito bom. Também tem muitos pontos. A pautinha. Cada um com a sua pauta. Ai. Mas assim, eu queria retornar um pouco ao que a Nath falou, porque teve uma hora que ela falou assim, né, que amizade é saber encarar a pessoa como um ser humano igual a mim. Aí vocês também seguiram o mesmo caminho que eu anotei, né, que era tipo assim, mas o que é que eu interpreto de mim? Sabe? Porque é isso, às vezes a pessoa ela tem um olhar tão deturpado sobre si mesmo, sabe? Porque eu acho tão fácil. Uma vez eu falei com... Eu não lembro o que era, o que gerou essa conversa, mas eu estava falando com um amigo meu e eu falei assim, olhei bem no fundo dos olhos dele e disse assim, mas é porque eu minto muito bem e minto muito bem pra mim. Eu consigo me convencer muito facilmente das minhas versões. E aí, vocês falando, eu lembrei disso. E eu acho que todo mundo é um pouco assim, sabe? Consegue se convencer de que não foi nada demais, não, isso aqui foi pequeno, não, eu não preciso mudar, aquela pessoa que precisa mudar. E eu fiquei pensando, né, que a gente vive numa vibe de uma sociedade que busca muito uma perfeição, né? Uma perfeição física, também moral, infelizmente, muitas vezes só aparente, né? Muitos cursos de autoconhecimento, mas essa coisa que é tão almejada, ela também pode ser facilmente conquistada com algo tão inerente do ser humano, né? A gente busca soluções mais intelectuais, mais complexas, caras às vezes, né? Porque não vemos o valor no que é simples e no que é inerente, o que é verdadeiro. Sabe, eu gosto muito dos temperamentos, né? A gente mencionou um pouco sobre isso no último episódio, mas nós quatro somos de temperamentos diversos. Inclusive, a gente já estava esse podcast há muito tempo. Quando foi aquela Páscoa, amiga? Faz 1 ano, 2? 1 ano. 1 ano, né? Olha aí, vai ser quase com 1 ano depois. Que loucura. Mas já tinha ideia bem antes. Era. E aí eu lembro que a gente ficava, tá faltando a nossa fleuminha.
Você lembra? A gente toda vez falava, tá faltando a flemática, tá faltando a flemática. E aí, meses depois, ficamos amigas da Mari e, enfim, o projeto de fato nasceu. Mas, assim, eu fico pensando que, não sei, a gente busca essas soluções, sei lá, deve ter algum um curso sobre autoconhecimento, os próprios temperamentos. Para mim, o valor do temperamento é esse, né? Tanto de saber ler os outros, mas de saber me olhar por diferentes ângulos. Eu dirijo, né? E assim, é uma preocupação de quem dirige. Qual é o meu ponto cego aqui, né? Será que eu não tô vendo? Será que tem alguém ali? Será que eu não vi direito? Será que tá tudo bem mesmo? E aí, na vida é assim também. Ao olhar para nós mesmos, a gente tem que parar para pensar qual é o meu ponto cego. Porque assim, vocês já devem ter percebido, né? A gente tem um toque de catolicismo em tudo que a gente fala. É quem somos. Mas nem sempre eu tive esse olhar, né? Foi parte da minha visão, da minha cosmovisão. E um temor que eu tinha era me tornar aquelas pessoas hipócritas de igreja, sabe? Aquelas pessoas, geralmente a gente pensa em alguém mais velho, com uma família muito bem estabelecida, mas que é um mau profissional, que trata mal a esposa ou o esposo, que é uma pessoa muito rendida à fofoca, sabe? Uma pessoa que ela olha para si e ela tem a certeza que ela é perfeita, que ela tem certeza que ela tá fazendo tudo bem, são os outros que fazem de forma errada, sabe? E aí eu me pego pensando, isso é falta de boas amizades. Porque se um bom amigo vai lhe dar um toque e vai doer em você, mas sendo aquela pessoa um bom amigo, e eu acho importante a gente também trazer esse assunto, um bom amigo, né? Sim, porque não é qualquer pessoa que você quer trazer do seu lado. Não é porque ela tem algo em comum que você tem que trazer ela para a sua intimidade, para o seu mundo interior. Isso é até um assunto que eu acho que vale a pena a gente trazer em futuros episódios. O valor com a sua afetividade e do seu mundo interior, ele não deve ser jogado para qualquer pessoa. É importante a gente amar. Como é, Clá? Não jogar as pernas aos poucos. Exato. Porque, assim, é muito louco. Você tem que saber acolher quem tá ali do seu lado. Mas você não vai... Eu sempre brinco. Para mim, há uma hierarquia. E, de fato, tem que haver. Se eu não posso ser displicente com algo que é essencial para mim. Eu não posso jogar a minha intimidade para qualquer pessoa. Não posso ouvir conselho de qualquer pessoa. Não sei quem é aquela pessoa, não sei o que ela pensa de mim. Eu não sei se ela vê a vida como eu vejo. A gente tem que ser prudente. Isso faz parte, né, das amizades também. Escolher em quem que eu vou confiar, me entregar. Porque a gente nunca sabe quem tá ali, né? Mas enfim, esse bom amigo, sendo aquela pessoa de dentro mesmo, que te conhece de dentro para fora, ele vai perceber quando você tá mudando o caminho. Eu peço muito a Deus que eu tenha esse discernimento de me acompanhar, não de pessoas que vão fortalecer as minhas falhas, mas que vão sempre retificar o meu caminho e vão sempre me ajudar a ser uma amiga melhor e uma pessoa melhor, porque na minha cabeça é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nesse sentido, eu acho importante a gente falar dos graus da amizade, né? Porque a gente começou o podcast falando sobre idem velho, idem nole, e as noções muitas vezes erradas do que é a amizade. Mas que eu não preciso deixar de ser amiga das pessoas, porque nós temos algumas diferenças, mas existem graus de amizade e que naturalmente esse grau de amizade vai aumentar quando a gente tem amores muito parecidos, né? E rejeições parecidas. Até porque a gente não vive num vácuo de valores. Se você aconselha alguém é porque existe um valor que está sendo ferido e para o qual você está aconselhando aquela pessoa. Então, se eu estou chamando a atenção de uma amiga minha, olha, tal coisa que tu tá fazendo não está sendo coerente, tu tem que rever isso, tarará, tarará, é porque existe uma régua de coerência. Não é relativo. Mas isso não impede de que as mesmas pessoas que não têm a mesma régua que eu as ame, né? Eu queira com todo o meu coração bem daquela pessoa e pro que ela precisar eu estarei lá.
e no que ela me permitir estar, né? Porque por mim estarei lá o quanto ela quiser. Mas às vezes ela não vai querer que eu entre até aquele ponto da vida dela, do coração dela, né? Mas eu acho que é um ponto importante também. Em nome de ser amiga das pessoas, ou de estar bem com as pessoas, não ferir o que é importante pra mim. Não ferir, não aceitar conselhos de qualquer um. E principalmente a coisa que a Nardi sempre fala. A Nardi, ela diz que ela é a maior fã da correção fraterna que existe. E aí ela fala que, tipo assim, é porque eu sei que aquela pessoa quer o meu bem. Ela quer o meu bem. Ela não está fazendo aquilo porque ela quer o meu mal. Ela quer o meu bem. Eu tenho 2 pontos, assim, que eu tava pensando, né? Meu pensamento não é retilíneo, então acho que eu vou voltar em algumas coisas que a gente tá falando aqui. Sorry. Assim, isso da disposição, né? Eu tô lembrando aqui muito da minha diva, autora Jane Austen, outro hiperfoco que eu tenho, mas tá um pouco silenciado no momento. Em algum momento ele vai ser ativado. Mas tem um livro dela que é muito massa sobre amizade. É porque eu olho pra Jane Austen e penso, ela vai falar sobre romance, casamento, blá, blá, blá. Tem isso. Mas ela tá falando, na verdade, sobre virtudes. E esse livro dela foi um dos primeiros, eu acho ele sensacional. É A Abadia de Northanger. A protagonista gosta de ler romance gótico, sabe? Que tem umas coisas assim de suspense e tal. E ela é muito imaginativa e tal. E ela tem 2 amigas. E o que é legal na história, né? Não vou dar spoiler, mas assim, o que é legal é que uma das amigas é muito falsa. E a Jane Austen, ela vai tecendo as coisas... Uau, que legal. De uma forma bem... Muito legal. Bem sutil, sabe? E você vai percebendo na entrelinha. E a outra amiga é uma amiga verdadeira. Você vê que ela tá querendo o bem dela. É isso que a Clara falou, é isso. É muito real. Eu vou pedir conselho pra quem? Que foi o que a G trouxe. Eu vou pedir conselho pra pessoa que quer meu bem. Então eu tenho que ter critério. E eu tenho tipos de amizade diferentes. Existem graus e tipos de amizade diferentes. O teu colega de trabalho não necessariamente é igual ao teu amigo de infância que cresceu contigo. E aí, entra no meu segundo ponto. Porque a gente confunde, né? Voltando pro Indenoli, enfim. Crença é diferente de valor. Você pode conviver com pessoas que têm a mesma crença que você, mas elas não têm o mesmo valor. Porque crença, a fé, é uma adesão, certo? A acreditar em algo transcendente. Tá dentro da religião. E aí você vai seguir aqueles preceitos religiosos. É bom que dentro dessa crença você comulhe com valores fidedignos. Só que tem pessoas que vivem na hipocrisia. Ou seja, naquela máscara, eu sou muito virtuosa e tal, né? E aí você pode achar que o querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas é isso que São Tomás está falando. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de valores. Às vezes vai ter a pessoa que tem uma crença completamente diferente da sua, ou que às vezes nem acredita em Deus, mas vocês têm valores compatíveis. E é que tá, digamos assim, né? Eu gosto de usar frases assim, tipo, pulo do gato. Desculpa, gente. Não sei se eu vou desculpar uma coisa absurda dessa, meu Deus. Eu que alguém assim, prende. Vossa mercê, né? Ai, amiga. A gente tem que usar mais, eu acho. Né? Eu gosto. Perdoem a Nardi, Jane. Pulo do gato é muito bom. É exatamente você... Entendeu o que eu tava falando? Peraí. Tá? Me perdi no meio do caminho, mas eu vou me encontrar, né? E assim, crença diferente de valor, né? Porque o valor é, por exemplo, você valoriza a lealdade. A lealdade é uma virtude. Às vezes, aquele seu amigo que é mais leal, ele não partilha a mesma crença que você. Às vezes, ele é ateu. Mas ele é tão leal, ele tem tanta virtude humana, que ele é teu amigo, entende? É isso que São Tomás está falando, é claro e óbvio que a gente vai chegar no sentido final das coisas. Nós somos católicas, perdão, né? E aí, unidade de vida. Não tem como isso também reverberar. Não sei se eu vou te perdoar, cara, pelo amor de Deus. Reverbera, sai. Mas é isso, né? Eu não posso confundir o que tá ali naquela frase, porque o que ele tá falando é muito claro. Ele tá falando pra gente ter critério. E outro, eu tenho que lembrar da visão aristotélica, prudência. Eu tenho que saber escolher as coisas. Para eu saber escolher, eu tenho que me instalar na realidade. E aí, quando você se instala na realidade, né? Ai, meu Deus. Eu mesmo tô usando várias vezes essa frase feita. Mas assim,
O que é isso? É eu entender que tem pessoas que eu vou ter uma amizade verdadeira, construída com base nesses valores que são compatíveis e que essas pessoas querem meu bem. E eu vou identificando isso, vivenciando, experienciando, me expondo. E vão ter pessoas que vão passar na nossa vida que vão ser só colegas de trabalho. Ou ilustres conhecidos, né? Eu gosto também muito de The Big Bang Theory. Eu não sei se vocês lembram que o Sheldon falava: que bom estar aqui com os meus 2 amigos e um ilustre conhecido. Né? Porque ele fazia essa separação. E, tipo, acontece, tá? E tá tudo bem. A gente precisa entender também que, às vezes, a gente vai se deparar com pessoas e a gente não pode ser ingênuo no meio do mundo. A gente tem que ter, né, a sabedoria, né? Prudentes como as serpentes e... Não, prudentes como as pombas e... Não. Jesus, desculpa. Eu também esqueci. Não sei se ele também te perdoa, não, cara. Tá difícil hoje. Mas a gente tem simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Espertos. A gente tem que ser, né? Mas isso não significa também que você vai sair por aí utilizando. Essa aqui serve pra ser minha amiga, essa aqui não serve, essa aqui serve, essa aqui... Como se as pessoas pudessem caber numa listinha de critérios. Porque aí, meu filho, complicado, né? Fica difícil. Fica muito, muito difícil. Mas era isso que eu tava tentando falar. Não sei se eu cheguei no ponto, mas é porque outro fato importante, né? As meninas toleram muito as minhas dispersões e também quando eu fico meio out. Às vezes tá todo mundo falando alguma coisa, eu simplesmente fui pra outro universo. Aí eu volto falando alguma coisa aleatória, mas é sobre. Isso é amizade. A galera hoje tá cheia de máscaras, né? Tipo, falando, tipo assim, máscaras que eu tô dizendo no sentido de, tipo, percepções de si. E a gente, por que tu tá falando? Eu mesma. Tô dizendo, olha, eu não sou muito afetuosa. Meu Deus, ela sempre abraça a gente, aperta a bochecha e não sei o que. Aí eu, tá bom, então deixa ela. Máscara aqui, pra isso que serve os nossos amigos também, pra cair as máscaras, né? Nos lembrar dessas coisas. Eu me perdi, vai. Tá. já tu volta. Uma coisa que eu tô pensando desde o início do podcast, claramente não estou pensando tão bem assim, porque eu já esqueci algumas vezes, mas é que se Denvelli e Denoli amar as mesmas coisas, né? Como se diz por aí, não necessariamente é verdade. Como se diz, como tá no post. Amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas e tal. Se fosse só isso, todo mundo que tem a mesma religião seria amigo. E não é isso que acontece. Não é mesmo. E existe realmente uma coisa que eu diria mágica, se eu não soubesse a palavra, que é divina, assim, da amizade de almas. E, tipo assim, eu vejo muito assim na providência de Deus que coloca a mim e aquelas pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar. E as nossas almas se encontram, assim, e como se assim nos fala, né? Que a amizade começa quando você diz pro outro, sério, você também? Eu pensei que eu fosse o único. E outra coisa que ele também fala quando ele define a amizade que eu achei sensacional, eu não sei qual é a página, mas eu lembro exatamente o que ele fala, que é assim, a amizade, ela nasce muitas vezes das pessoas que têm as mesmas questões, mesmo que não tenham as mesmas respostas. E eu acho que isso aqui explica até o nosso podcast, porque a gente começa falando sem saber qual vai ser a nossa resposta. A gente está refletindo juntas. Mas uma coisa é certa, a gente tem a mesma questão. A gente tem a amizade como um valor. E a gente quer entender como é a amizade da melhor forma possível para que a gente viva esse valor da melhor forma possível. Então, eu gostei muito dessa definição. E também, assim, a gente tem várias pessoas que têm os mesmos valores que a gente, e nem sempre a gente vai ser amiga, mas também porque a gente tá fechado em si. Se a gente deixasse conhecer mais pessoas, saísse de si, talvez a gente tivesse mais amigos. Um dia eu vi uma frase, e aí eu não sei de quem é a frase. Então, tipo assim, Clássico. vai ficar a frase aí no ar e alguém descobre de quem é a frase. Descobri aí. E a frase dizia assim: um desconhecido é um amigo que eu ainda não conheço. Porque o que transforma uma pessoa que eu não conheço em um amigo é o fato de eu me abrir para conhecê-lo. Uhum. E abrir para conhecer, de certo modo, é eu abrir um pouco da minha vulnerabilidade e o outro abrir um pouco da vulnerabilidade dele.
Isso quando a gente fala de uma amizade íntima, né? Assim, de certo modo, uma amizade ali com um certo nível de profundidade. Que aí a gente volta porque a GG tava falando que nem sempre você vai se abrir intimamente para todo mundo. Porque não cabe a você abrir sua intimidade assim para todo mundo. Porém, um ponto antes dessa vulnerabilidade é a questão dos pontos em comum. Que às vezes a gente tem, seja uma banda. O pseudo-banda. Uma bandida das bandidas. Vagabanda. Tá bom, desculpa. O quê? Malhação. É uma banda boa? Mas este ano? Tudo bem. Excelente. Então, às vezes é vocês gostarem, tipo, de uma mesma banda. Às vezes vocês gostarem de dorama. Isso é uma coisa que inicia ali algo. Então, uma pessoa que aparentemente era... Na verdade, uma pessoa que era desconhecida, ela se tornou uma pessoa conhecida a partir que vocês têm um ponto em comum. E aí você vai ter os graus, né, que a gente estava falando sobre esse grau os graus de conhecimento do outro. E é importante a gente ter noção de que a gente nunca vai conhecer o outro na sua inteireza. Porque a isso só a Deus pertence. Porque nem nós mesmos nos conhecemos inteiramente. Então eu nunca vou conhecer a GG na sua inteireza. Eu não vou saber da Nadi na sua profundidade, nem a Clá-Clá. Porque eu não existo na cabeça dela. Eu existo na minha cabeça. E mesmo, graças a Deus, quando eu existo na cabeça de vocês. Obrigada, Eu meu te Deus, amo, por mas é tanto. difícil. Obrigado, meu Deus. Mas isso também nos leva a um outro fator, que é, às vezes você vai conhecer alguém e você não vai gostar daquela pessoa. E tá tudo bem. Tá tudo bem você não gostar de alguém e a pessoa não gostar de você. Você não é um alecrim dourado de novo. Você pode ser uma pessoa não gostável. Não. Triste. Não quero. Não quero. Para algumas pessoas você é uma pessoa não gostável. E fazer o quê? É isso aí. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada a respeito disso. Porque é uma disposição. É um problema de outras pessoas. Isso é uma disposição dela. Querer ou não querer gostar de mim. Querer ou não querer ser meu amigo. O que eu não posso permitir é ela ser desrespeitosa. Isso é inadmissível. Isso é estabelecer limites em qualquer tipo de relação. Eu posso não gostar de você, mas isso não significa que eu vou ser desrespeitosa com você. Eu vou te tratar com educação. Talvez eu não tenha uma afetividade. Talvez eu não seja simpática. Mas eu vou ser educada. Simpática, difícil. Mas educada, serei. E é isso. São os meus limites. E a minha forma de certo modo, de estabelecer barreiras ali para que eu não me prejudique também. Porque eu também tenho que saber em que medida aquilo pode me afetar emocionalmente. E o meu interior, ele deve ser preservado e ele deve ser cuidado com carinho. Não, da mesma forma que eu não vou permitir qualquer pessoa adentrar a minha intimidade, eu também não vou permitir que uma pessoa que não gosta de mim, ela afete a minha paz interior. Escreve isso aí. Uma pessoa que não gosta de mim afete o meu interior. Impressionante. Aí, Pereira, Vila Marina, 2026. Mas e quando a gente tem essa tendência? Porque, assim, nós somos muito diferentes, né? Tipo assim, a gente tá gravando o vídeo, mas vocês não vão ver, não. Porque... Sabe? Imagine. Mas, assim, né? Aí a Mari pegou e falou assim: eu vou lhe tratar com respeito, você é educado, mas não vou ser simpática. Eu olhei assim, ó. Vale, não vai ser assim. Porque pra mim, eu seria. Entendeu? O meu limite já é. Eu vou fazer mais. Porque, assim, pessoas que têm. Como é que eu posso dizer? A personalidade parecida com a minha, com a Clá-Clá, tu também, Nadi.
Acho que não tanto quanto eu e Clá. É. Nesse ponto, eu e Nádia, a gente É. se acender. Deixar as frias. É. Antes. Nas cores. Antes sofria. Enfim. Ai, meu Deus. Mas enfim, tá bom de enfim. Aí eu e a Clara, a gente tem essa falha de personalidade, que é querer que as pessoas gostem da gente. Se querer que alguém goste de mim é um crime, me prenda. Já estou presa. Pois é, tem um tiquinho, Mas, pois é. E, assim, foi uma coisa que eu tive que lidar ao longo dos anos. Eu lembro muito, gente, isso é muito idiota. Eu me sinto idiota falando isso. Mas, tipo assim, eu lembro muito da primeira vez que eu percebi que alguém não gostava de mim. E, tipo assim, eu tinha uns 15 anos. E aí eu lembro que eu fiquei assim... Foi. Desse jeito. Eu sou tão gostada. Likeable. É, exatamente. Eu fiquei... Mas eu sou tão legal. Bem, amei. Aí a gente, tipo assim, o que foi que eu fiz? Spoiler alert, não precisa fazer nada. Tem gente que simplesmente não vai gostar de você, and that's it. É só isso, o quê? Não tem mais jeito. Diria. Acabou. Boa sorte. Aê. Ai. Da mata. Vanessa. Sim, mas pois é. E a gente volta à questão de, olha, I'm so sorry, é parte da realidade. A gente não pode mudar a regra do jogo que a gente tá inserido, não faz parte das nossas potencialidades, entendeu? Tem gente que não vai gostar de você, and guess what? Isso não significa que a pessoa é ruim. Essa é a parte mais difícil. Cara, isso não significa mesmo. Também não significa que você fez algo errado. Talvez você tenha feito, talvez entre na parte de, enfim, que Mari falou, você não é um alecrim dourado, ou que eu falei do ponto cego. Pode ser. Pode ser que você tenha sido rude com essa pessoa, você não percebeu. E essa pessoa também não tá tão equilibrada emocionalmente, não falando não de desequilibrada, mas de tipo, é um ponto que muitas vezes passei por isso, né, de não saber equilibrar, de levar algumas coisas como uma ofensa pessoal. Aí você, não, pera, isso não é ofensa pessoal, isso é natural. A pessoa só tá sendo como ela é. E eu também posso olhar dessa mesma forma a questão da pessoa não gostar de mim, tipo, a pessoa não gosta de mim, ela não quer ser meu amigo. Ela só, sabe? E você... Tá tudo bem. Ok. Vale eu sempre vou ser pró-exame de consciência, sabe? Tipo, vale você parar pra pensar se, enfim, você precisa retificar alguma coisa nas suas ações, mas você precisa aceitar o fato de que nem todo mundo vai gostar de você. Por quê? Porque você tem uma personalidade. Espero que você tenha. Bem estabelecida, bem informada, os seus gostos, os seus posicionamentos, a sua forma de falar, o seu humor. Entendeu? Então, se você é alguém, vai ter alguém que não gosta disso. Eu acho positivo até. Hoje, a Germana, que não tem mais 15, faz um tempo. Eu, às vezes, me dói um pouco. Às vezes eu tenho aquele, mas por quê? Por que essa pessoa não quer ser minha amiga? Depois eu olho, whatever. Eu tenho muitos amigos. Pessoas que me amam muito, pessoas que eu amo. E que eu preciso me dedicar a elas. E eu vou mudar de assunto brevemente. E assim, as meninas vão depois voltar para esse assunto que eu tava, tenho certeza. Mas quem tá falando sou eu. Eu tô gravando. Mas enfim. Eu sou livre. Vale, eu esqueci. Ou seja, não mude de assunto. Eu esqueci mesmo, mas era uma coisa muito legal. Talvez eu volte. Beijos. Eu posso só complementar uma coisa aqui. Isso é a cara de quem quer se meter quando não é sua vez, né? Deixa eu só complementar um pontinho aqui, bem rapidinho, bem minha cara. Mas enfim, só complementando o que o GG falou. Mas isso, eu tenho vivido uma experiência que tem englobado muito todo esse tema. E como a amizade que me ajudou a resolver e integrar o tema da amizade, que no caso foi a GG, porque a gente tava conversando, né? E eu falei pra ela, nesse rolê de amizade, que na minha cabeça eu só quero que todo mundo seja amigo. Aí ela, tipo, bem paciente comigo, ela, mas amiga, não funciona assim, não sei o quê. Aí eu,
eu sou Michael Scott, que o pobre do Michael Scott, ele fala, o sonho dele é ter vários filhos, porque ele vai ter vários amigos, e os filhos terão que ser amigos dele, entendeu? Tipo, essa é a explicação do que ele quer. E aí a GG olhou pra mim e falou assim, mas isso é infantil. Deu um pesado. Não, mas é verdade. É verdade. Essa é a questão. Naquele momento eu precisava daquela chamada, porque como uma pessoa que tem essa tendência de querer que todo mundo seja um grande grupão e todo mundo se dê as mãos e faça tudo junto, isso não é a realidade. E justamente isso, a personalidade. Se você tem a sua personalidade é uma série de sims que implicam vários nãos. Então as pessoas que gostam dos nãos não vão gostar de você. Então, se a sua personalidade é uma expressividade, por exemplo, quem não gosta de expressividade vai te achar demais, vai te achar exagerado, vai achar que você é entrona, sei lá. Então, não vai gostar. Agora, esse é o preço que se paga por ter uma personalidade. É ser divisível. Você pode ter essa personalidade com a maior boa vontade do mundo, com a maior naturalidade do mundo, mas tem gente que não vai gostar. Assim como eu, falando por mim, eu pessoa que sou expressiva, quando a pessoa é fechada demais, eu não gosto também. Eu vale que pessoa antipática. Isso me afasta dela. A Mary não é tanto assim. Tanto que eu gostei dela desde a primeira vez. Mas assim, eu também tenho essa divisão. Então por que as pessoas não podem ter, né? Tipo, é paia, porque eu sou Michael Scott. Sou mas paia. é a verdade. Gente, se Deus não agrada a todos, quem dirá nós? Tipo assim, a perfeição não agrada. Então, tipo, por que eu tenho que me esforçar pra agradar a todo mundo se a perfeição, o uno, o belo, o bom e o justo não agrada? Mas não é lógico. Eu sei. Não é lógico o quê? O que não é lógico? Essa tendência é muito louco, porque é de fato uma coisa que precisa ser ordenada. Ela entra nas desordens, né? É algo que, assim, eu sei que Cristo não agradou a todos, e bem como eu sei que um pequeno reflexo de perfeição também incomoda normalmente, né? Você vê, essa pessoa nunca erra, às vezes você fica tipo, sabe? Pois é. Mas eu te interrompi na moral, né? Mas é porque eu fico pensando que é uma outra habilidade. Eu acredito muito nisso. Que tudo deve e pode ser treinado. Então, assim, esse esforço, esse caminho deve ser feito porque tem essa tendência. Eu faço todas as vezes. Se eu me pego me deparando com alguém que não gostou de mim, do meu jeito, do meu ser, eu paro e penso. Também não gosto de todo mundo. Então, por que as pessoas não gostariam de mim? Eu tenho minha personalidade, porque eu não tenho mais 15 anos. Eu sei quem eu sou. Então tá tudo bem se eu não agradar a todo mundo. E eu tenho muitas pessoas que gostam. Então por que eu tô dando tanto ouvido, tanto valor a essa única opinião? Então, assim, pra quem tem essa tendência, a lógica não funciona muito, não. Mas eu tento sempre criar etapas pra não dar um pulo de um pra outro, sabe? A gente que é muito emocional, acho que pode rolar isso algumas vezes, né? A gente, vala minha Nossa Senhora, aconteceu isso aqui, então as pessoas me odeiam, sabe? E não é bem assim. Eu lembro, inclusive, de um conselho que um padre que já foi meu diretor, ele falava, um salve Padre Davi, quem conhece sabe. Mas a gente, um dia, aí ele falava assim, obrigada por segurar o microfone pra mim, Mari. Foi incrível. Aí ele falava assim, né? Tipo, que eu falava com ele, padre, mas e aí, como é que eu evito de... Tipo assim, quando chega em tal situação, eu não consigo evitar de acontecer. Quando eu vi, já aconteceu. Aí ele dizia assim, minha filha, é porque não dá pra parar uma bola de neve quando ela tá no fim da montanha. Só dá pra você parar a bola quando ela tá no começo, quando ela é pequena. Você tem que ser capaz de diminuir esses efeitos, o efeito que a coisa vai gerar em você, né? Esses efeitos. Então, assim, esse conselho, ele foi dado em confissão, então, para algo bem específico, mas eu sempre tento aplicar isso sempre na minha vida. Eu acho que por ser uma pessoa impulsiva, né? Por diversas vezes. Fica aí o conselho pra galera de temperamento quente. Valeu, Padre Davi. Eu acho que, só pra ver se eu termino meu ponto, com licença,
eu deixo. Agora pronto. Sou gosta livre. de mim, não? Eu sou Não livre. gosta, não? Acho que não. Divas, Brincadeira. calma. Mas é que assim, esse lance do... Eu acho que a gente até meio que fugiu um pouco do assunto, né? Claro, é óbvio. Mas eu acho que esse lance do outro não gostar de você, né? Você não ser gostável pra alguém. É óbvio que, tipo, a gente vai precisar, em alguma medida, a gente fica impactado. Qualquer pessoa fica impactada. Tipo, porque querendo ou não, a gente tem uma soberba do tipo, eu sou legal. Então, tipo, por que essa pessoa não gosta de mim? Isso é uma soberba nossa, é uma vaidade. E isso, e querendo ou não, é importante a gente ter pessoas que não gostem da gente pra que a gente perceba que a gente tem que melhorar nesse ponto da soberba e da vaidade. Do tipo, baixa a bolinha aí, garota. Baixa a bola que você não é, né? O alecrim dourado, né? Então, mas exige uma observação lógica. E isso vai sendo cada vez... Talvez no começo da nossa vida, isso não seja... Essa lógica, ela não venha facilmente. Mas eu acho que à medida do tempo, isso vai ocorrendo com mais facilidade. Até que um determinado momento que, sei lá, você se esbarra com alguém em algum lugar e a pessoa simplesmente não gosta de você e você fala, ok, ela tem o direito de não gostar de mim. Talvez pode ser que eu tenha feito alguma coisa? Pode. Isso é sempre bom eu fazer um exame de consciência com toda a certeza. Brother, todo dia ali, ó. Mas isso não significa que você vai se martirizar e ficar remoendo isso aí ad eterno, como se sua vida dependesse disso. Não, segue a vida. A pessoa não gostou? Paciência, o problema é mais dela do que seu. Entendeu? Só vai. Ao mesmo tempo que tem inúmeras pessoas que não gostam de você, tem inúmeras pessoas que gostam de você. E essa é a beleza do negócio. Porque as amizades, elas... Aí a gente volta, né? Tentar costurar. As amizades, elas se constroem justamente do gostar. Do gostar que às vezes a gente nem entende. Porque, gente, sinceramente... Aí lá vai eu com as minhas percepções, minhas autopercepções, né? Minhas máscaras. Bicho, eu sou muito chata, eu sou muito esquisita. Tem hora que eu fico assim... eu falo pra minha mãe, se a senhora tem dia que fala que não me suporta, quem dirá as outras pessoas? Então, tipo assim, eu tenho que ter consciência, sabe? Em alguma medida de que, tipo, eu não sou um alecrim dourado. Mas existe algo em mim que faz as pessoas gostarem de mim. Existe coisas em mim que faz as pessoas olharem e falarem assim... Poxa, eu quero ter uma relação com ela. E eu digo uma relação do tipo de amizade mesmo. Não tô falando nada no sentido afetivo, mas é uma pessoa que eu quero ter na minha vida. É uma pessoa que eu quero que me acompanhe na minha jornada. Ela me ajuda na minha jornada. Ela me faz ser uma pessoa melhor. Eu acho que o grande ponto pra mim na amizade é justamente esse. Independentemente dos níveis de profundidade e dos níveis de pontos em comum, mas é o quanto essa pessoa me faz querer ser alguém melhor, o quanto eu admiro ela em alguma medida. Eu vou surpreender todo mundo agora com o que eu vou citar. Quem será? Só se for... você só vai me surpreender se você citar um batidão do funk. Não vai ser tanto, porque eu não escuto funk. O filho do piseiro? Só se for o filho do piseiro. Já sabem que eu não gosto de piseiro, né? Aí... Então, eu tô na cota. Aí... 50%, né? Tem uma banda, não existe mais, mas que foi uma banda que me acompanhou minha vida toda e foi uma das poucas bandas que eu fui pra shows deles, tá? Charlie Brown Jr. É isso, eu ia citar Pontes... Pontes Indestrutíveis, que ele fala assim, resgate suas forças e se sinta bem, se mantenha à sombra da própria loucura, cuide de quem corre do teu lado e de quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Tipo,
não é que você tá excluindo o resto do mundo e vivendo numa bolha, mas você tá cuidando de quem tá ao teu lado. E quando você percebe que a amizade é muito isso, essa disposição de estar com o outro, eu acho que isso que a gente falou, tipo, ai, fulano não gosta de mim, vou me esforçar pra fulano gostar de mim. Só que quando você tá fazendo isso, você não entende que o fato daquela pessoa não gostar de você, ou às vezes ela até não desgosta, mas tipo, ela não tá nem aí, e você tá ali preocupado, você tá ruminando uma coisa do seu pensamento, e às vezes é só tua imaginação. Aí a gente volta, tipo, se instale na realidade e veja quem são seus amigos, quais são as pessoas que tu tem afinidade, que você gosta de conversar, que você confia, que você sabe que você pode ter um conselho daquela pessoa porque você vê a conduta daquela pessoa, né? Tipo, não que a pessoa é perfeita, mas porque você, né, sabe que você pode contar com aquela pessoa, ela tá do teu lado, né? É isso. Enfim, tem várias músicas de Charlie Brown sobre amizade, recomendo. Da playlist da Nardi. Isso. Então, a gente pode ver, né, que a amizade, ela nos revela o que vai além do gostar. Ela nos revela que se alguém conhece meus defeitos e me ama mesmo assim, talvez eu tenha algo amável em mim, né? Tem gente que não gosta disso, mas tem gente que conhece os meus defeitos e ainda gosta de mim. Então, provavelmente tem alguma coisa amável em mim. E a gente tem que encerrar aqui com o tom, né? Vou trazer de novo C.S. Lewis. Mas agora vamos elevar um pouquinho o tom pra gente pensar que, no fim, os valores da amizade, os valores da beleza, da arte, tudo isso não são o fim dessa vida, mas são coisas que dão valor à nossa vida e nos levam para a verdadeira vida. E sobre a amizade, C.S. Lewis quer dizer o seguinte: na amizade, que está livre de tudo isso que eles estavam falando, de tipo, o cupido no relacionamento, etc., pensamos que nós que escolhemos nossos camaradas. Na realidade, alguns anos de diferença na data de nossos nascimentos, uns poucos quilômetros a mais entre certas casas, a escolha de universidade em lugar de outra, ser mandado para outro quartel no serviço militar, o modo acidental em que um assunto foi ou não foi levantado na primeira reunião. Qualquer uma dessas coisas fortuitas poderia ter nos mantido distantes. Mas para um cristão não existem coincidências. Um mestre de cerimônia secreto está a trabalhar. Cristo que disse a seus discípulos: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Pode verdadeiramente dizer a cada grupo de amigos cristãos: vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês uns para os outros. A amizade não é uma recompensa para o nosso discernimento e bom gosto em achar um ao outro. É o instrumento pela qual Deus revela a cada um as virtudes de todos os outros. Elas não são maiores que as virtudes de outras 1000 pessoas. Pela amizade, Deus abre nossos olhos a elas. Como as demais virtudes são derivadas de Deus, então numa boa amizade são por Ele aumentadas, de modo que sejam seus instrumentos para criar, tanto quanto para revelar. É isso, galera. Adeus. Obrigada por nos acompanharem. E esse foi o nosso papo. Aqui quem vos fala é a G, e eu desse episódio tirei que eu preciso ser uma amiga melhor, ouvindo melhor e estar mais atenta aos meus pontos cegos. Nossa, já logo direto pra mim? Eu acho que eu sou a Mari. Eu acho que eu sou. Meu Deus, eu acho. Eu não tenho muita certeza, não. Às vezes eu tenho uma dúvida. Nada, é uma crise de identidade. A Laís. É a Laís. Então, eu sou a Mari, perdão. E eu acho que desse episódio eu entendi que talvez eu tenha que ter uma melhor percepção de mim mesma e do tipo de amiga que eu sou. Oi, eu sou a Nádia. Na verdade é tchau, né? É tchau? Mas eu acho que desse episódio eu tiro que nem sempre aquilo que a gente tá imaginando dentro da nossa cabeça é a realidade. Que ser um bom amigo não é só falar, eu estou aqui. É obras, sabe? E obras é tipo, eu tô aqui de verdade, sabe? É manifestar isso. Eu acho que isso é que é bonito na amizade, esse concreto. Tipo, como eu vi ontem no aniversário da G, sabe? Tipo, eu tô cansada vindo do trabalho, mas eu tô aqui porque eu te amo, eu quero comemorar a tua vida contigo. Isso é uma obra. A gente pensa muito, a obra é fazer uma coisa. Não, é isso, sabe? Tipo, é você sacrificar, sei lá, 15 minutos pra falar com um amigo que tá precisando conversar. Né? Então, eu acho que eu tiro isso. Atos concretos, não palavras bonitas.
E eu acho que desse episódio eu tiro principalmente que, seja você simpático ou não, a amizade, ela é uma riqueza muito grande e que vai muito além da primeira simpatia, que para quem é extrovertido não é muito difícil, a primeira simpatia. Mas que existe uma riqueza totalmente diferente quando a gente se deixa alcançar. Então eu acho que essa é a minha moral do podcast de hoje, que é me deixar alcançar e me aventurar a alcançar e descobrir os meus amigos. Eu sou a Clara. Beautiful, beautiful. Amiga, eu espero que você tenha gostado bastante da nossa conversa. Interaja conosco nas nossas redes sociais e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!